Isso aí, você que está no YouTube agora e também, boa noite, que Deus te abençoe, bom dia, boa tarde. Pegue seu papel e sua caneta. Hoje nós vamos falar sobre santificação, tá bom? Então, o Digão vai tomar aqui o posto. Fica à vontade aí, meu irmão. Você vai sentar aqui? Paz do Senhor, meus amados, tudo bem? Prazer. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo. Sou cunhado do Guerreiro. Tem gente que fala que eu sou irmão dele, né? Porque dizem que ele é mais parecido comigo do que a minha própria irmã. Mas Sou mais bonito, né? eu deixei a barba, vocês viram como que ele já tá, né? Tá deixando a barba também, pra ficar igual eu. Mas sem mais delongas, vamos partir para o propósito de hoje, que o tema é santificação, tá? Então, vou tentar explicar da melhor forma possível. Eu não tenho tanto esse dom como guerreiro de explicar, de dar aula, mas creio que o Senhor vai nos dar graça aqui nessa noite, tá? Então, o tema é santificação, um tema que nós cristãos temos que abordar e trazer para o nosso dia a dia, tá? Então, vamos partir aqui já para dar início. E antes de mais nada, meus amados, eu tenho duas notícias para vocês, tá? Uma boa e uma ruim. Para vocês que estão fazendo essas aulas do Nação, estão aprendendo. Então, primeiro vai a boa notícia. A boa notícia é que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Então, enquanto nós ainda não sabemos, o Senhor diz que não leva em consideração. A partir do momento que nós já começamos a aprender, já começamos a nos aprofundar nos estudos, nós já não somos ignorantes no assunto. Então, nós não podemos falar que não sabemos disso que está sendo falado aqui para nós e tudo que nós estamos aprendendo. Então, que em nome de Jesus você pratique mesmo tudo que você tá aprendendo, tá ouvindo aqui nas aulas, porque isso é de extrema importância, tá? Não somente para ser falado aqui por nós, mas que nós possamos cumprir este ato, né, de tudo que nós estamos aprendendo. Então, a princípio, vamos falar sobre santificação. E o que é a santificação? Tá? E nós juntos, o Guerreiro, só para dar uma base para vocês, esse estudo eu fiz através do pastor Luciano Subirá, tá? Que é um teólogo, um pastor que tem um entendimento muito grande da palavra do Senhor, e ele disponibilizou esse curso gratuito no site dele. Eu acabei fazendo e deu a disponibilidade dessa apostila, tá? Eu e o Guerreiro, nós juntos, nós demos uma mudada nessa apostila, porque tinha muita teologia e talvez dessa forma fica um pouco difícil de explicar. Então a gente colocou um pouco das nossas palavras, do nosso modo de explicar para ficar bem claro para todo mundo. Então vamos lá. Santificação no dicionário nós vamos buscar e diz assim, ó, é um ato ou efeito de se santificar. Se santificar é tornar sagrado, se separar, consagrar e fazer santo. Ou seja, nós, tudo em nós. Para nós nos santificarmos, nós devemos nos separar, nós devemos nos consagrar e fazer com que o nosso templo, o templo do Espírito Santo, seja santo mesmo, né? E talvez a pergunta não seja o que é a santificação, mas sim como alcançar a santificação, que seja a pergunta correta, né? Porque muitas vezes nós já ouvimos que é impossível nós sermos santos, né? É impossível a gente alcançar o nível de santidade. E eu te digo, meus amados, não é impossível nós alcançarmos um processo de santidade, é só apertar permitido aqui, alto. Mas 100% da santificação ela só será alcançada quando nós estivermos na glória com o Senhor. Nós não seremos 100% santos aqui, tá? Nós só seremos 100% santos quando estivermos na glória com o Senhor. Então nós vamos usar muitas bases bíblicas hoje. Se você quiser ir anotando as bases, mas depois o Guerreiro vai passar esse estudo também, ou se alguém quiser colocar nos comentários, vai colocando. O primeiro texto, para a gente se basear nisso, está em Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21. Que diz assim, ó, no entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. Ou seja, isso quer nos dizer que nós só seremos 100% santos quando tivermos nosso corpo glorificado. Quando o Senhor nos arrebatar e nós estivermos com Ele com um corpo parecido com o dele.
Mas aqui nesta terra nós podemos buscar a santidade sim, e esse estudo vai falar muito bem sobre isso. Então essa santificação ela parte de um processo, tá? A santificação é um processo que nós estamos vivendo e vamos viver até a volta de Cristo. Ele não tem um tempo determinado, tá? Como que é esse processo? Nós nos baseamos como uma corrida, como um corredor. E todo corredor, ele tem 3 etapas na corrida, tá? Então, a primeira etapa é a largada, a segunda etapa é o desenvolvimento e a terceira etapa é a linha de chegada. E se você perguntar para um atleta ou para um corredor qual que é a etapa mais importante da corrida, ele vai te dizer que são as 3 etapas as mais importantes. Porque não adianta ele largar bem e não desenvolver bem, não vai chegar bem. Não adianta ele largar bem e não chegar bem. Enfim, para resumir, nós precisamos desenvolver esses três tópicos nessa corrida de uma maneira constante, tá? E assim ela vai correr para a santificação também. Essa mesma linha de raciocínio, ela serve para santificação. Ou seja, nós temos uma largada, um desenvolvimento e uma linha de chegada, tá? E essas 3 etapas da santificação, nós baseamos em santificação inicial, que é a largada da corrida, santificação progressiva, que é o desenvolvimento da corrida, e santificação final, que vai ser a linha de chegada. Tá? Para você que está chegando agora aí, só para resumir, nós vamos falar sobre santificação hoje, sobre esse processo de santificação, e é o que nós estamos falando agora. Tá? Então, para a gente não perder muito tempo, que isso é bem longo, nós vamos partir já para a santificação inicial, que é a largada da corrida, tá? Tudo que nós fomos nos basear aqui hoje, você coloca como se fosse uma corrida, sobre essa largada, desenvolvimento e linha de chegada, tá? Então, na santificação inicial, nós vamos tirar como base aqui o texto que está em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 11, que diz assim, ó, contudo, resumido, tá, esse texto, contudo, vós fostes lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. O nosso corpo é santuário de Deus. Aqui, no início da santificação, eu não sei se todos que estão aqui, mas eu creio que sim, já fizeram a confissão em aceitação de Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas se não fizeram, podemos fazer no final, tá? Mas eu creio que todos aqui já aceitaram a Jesus. E nesse processo de santificação inicial, nós vamos entender aqui, e nós vamos discorrer e você vai compreender isso. Na santificação inicial, ele não vai requerer muito sacrifício da nossa parte, tá? E você vai entender isso no decorrer dessa primeira largada aqui, tá? No início, quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Salvador, o primeiro passo é deixar Ele agir em nossas vidas. Então, quando nós o aceitamos, quando nós reconhecemos, nós precisamos abrir o nosso coração para deixar o Senhor começar a trabalhar e limpar as nossas vidas. Então, nós colocamos aqui que Jesus, Ele nos perdoa, Ele nos limpa, nos levanta, tira toda a sujeira que está em nós, que é o pecado, e nos começa a escrever uma nova história nas nossas vidas, né? E assim, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, Ele começa a trabalhar nas nossas vidas. Nós chegamos diante do Senhor cheio de pecados, cheio de falhas, cheio de mazelas, cheio de coisas que nos afastam da presença dEle. E a partir do momento que nós reconhecemos o Senhor como Salvador, Ele começa a trabalhar, começa um processo nas nossas vidas. E assim a santificação inicial. Nós vamos tirar como base aqui hoje um homem da Bíblia que foi espetacular, podemos dizer assim, que é o apóstolo Paulo, tá? Então, lá em Atos, capítulo 26, verso 16, quando Jesus se apresenta para Paulo, diz assim, ó, o texto: agora, pois, levanta-te e apruma-te em pé. Foi para isso que eu te apareci, para te converter em servo e testemunha, tanto das maravilhas que viste da minha parte, como daquelas que eu te manifestarei. Aqui Jesus diz para Paulo que a partir desse momento, ele seria testemunha, aquele que anuncia o que Jesus estava fazendo e iria fazer. Então, por que eu disse que nesse primeiro processo de santificação, que é a santificação inicial, nós não vamos requerer um sacrifício muito da nossa parte?
Esse é o primeiro ponto, porque quando nós reconhecemos o Senhor Jesus ele nos chama apenas para ser testemunhas. A princípio, o Senhor ele não quer que nós nos envolvamos em tudo, que nós chegamos fazendo tudo, se envolvendo em todas as obras da igreja, enfim. Assim foi na vida de Paulo. O Senhor, ele, quando chamou Paulo para essa caminhada, o Senhor disse para ele, Paulo, a partir de agora você vai ser testemunha. Então a testemunha é aquele que vê, que anuncia, que conta para as pessoas. Então Jesus ele não estava falando para Paulo, Paulo, já chega fazendo a obra, já vai fazendo tudo, vai se envolvendo em tudo. Não. Jesus estava querendo que ele apenas falasse aquilo que Jesus estava fazendo na vida dele e queria fazer futuramente também, as coisas que ele iria ver, né? Até porque primeiro o Senhor faz em nós, né? Exatamente. Primeiramente, no primeiro momento, o Senhor quer fazer em nós primeiro, porque a palavra diz que um cego não guia outro cego. Então, não adianta a gente chegar com toda a sede do mundo e, não, me converti agora, já vou pregar o evangelho. Isso aconteceu com Nação no começo, né? Quando a gente começou com esse projeto de Nação de Jesus Cristo, houve ali uma sede de querer ir fazer, de querer ir para cima e tal, sem um preparo, né? E não foi isso que o Senhor esperava da gente. E aí, graças a Deus, o Senhor, né, trouxe nossos pastores para nos orientar e falar, não, calma, vocês precisam primeiro se estruturar, se basear primeiro, estudar mais a palavra, se preparar, né, nesse primeiro momento, para depois, então, primeiro o Senhor quer fazer em nós, para depois fazer através de nós. Através de nós, exatamente. Assim nós colocamos aqui, né? Até mesmo porque nós colocamos uma base bíblica aqui, em Efésios 2, 8 e 9, diz que as obras, elas não nos salvam. Então, se a gente partir do princípio que a gente quer começar fazendo tudo, quer começar a se envolver em todas as obras para a gente partir para esse processo de santificação e salvação, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? E só um entre parênteses aqui, que eu vou colocar para vocês, que eu não falei no princípio. Santificação e salvação, eles seguem a mesma linha de raciocínio, tá? Seguem o mesmo padrão. Então, quando nós estamos correndo da corrida da santificação, automaticamente nós também estamos correndo para a corrida da salvação, tá? Os dois, eles correm juntos, tá? E nós colocamos aqui um texto. Então, basicamente, esse início de santificação, como eu disse, ele não vai requerer muito sacrifício. E nós colocamos aqui, o início da santificação não é colocar a mão na obra. Primeiro Jesus vai nos limpar, assim como diz em Isaías capítulo 1, verso 18. Vinde agora e vamos debater juntamente a respeito, diz o Senhor. Embora os vossos pecados sejam como escarlate, eles serão tão brancos como a neve. Embora eles sejam vermelhos como o carmesim, eles serão como a lã. Então foi como eu disse, nós chegamos diante do Senhor cheio de pecados, cheio de falhas, e o Senhor primeiro ele quer nos limpar. Ele não quer que nós nos envolvamos de cabeça para, como o guerreiro disse aqui, sem estrutura, sem base, porque foi aquilo que eu disse, não adianta a gente largar bem e se a gente não tiver base no desenvolvimento a gente vai fraquejar, tá? E como o guerreiro disse, que está até essa frase aqui, o Senhor ele quer fazer em nós e depois através de nós, tá? Então, partindo desse princípio de santificação inicial, onde o Senhor primeiro quer que nós nos entregamos para Ele, quer que nós deixamos Ele trabalhar em nossas vidas, porque aceitar Jesus e deixar Ele trabalhar são processos diferentes. Porque às vezes a gente aceita Jesus e não quer deixar Ele partir do princípio que, Senhor, eu preciso me libertar de algumas coisas, né? Então a gente precisa entender esse processo do Senhor em nossas vidas. Você está perguntando qual a palavra de Isaías, o Rodrigo está perguntando. Isaías está aqui, ó. Isaías capítulo 1, verso 18, tá? Esse foi o último livro que eu li. Então, partindo desse princípio de santificação inicial, onde não requer muito sacrifício das nossas partes, nós vamos entrar na santificação progressiva, que é aqui onde nós vamos discorrer bastante, e é onde vai apertar um pouco, é onde vai começar a pegar em nós. E meus amados, não tragam isso para o pessoal, porque quando a gente estudou isso, quando a gente preparou isso, o Senhor ele trata em nós. Não falando que nós não temos falhas, nós somos os primeiros a precisar mudar isso. Então se o Senhor for ministrando algo no seu coração, saiba que é o próprio Deus falando, porque o Senhor ele quer que nós sejamos santos sim, tá? Então, partindo dessa base, nós vamos para a santificação progressiva, que, como eu disse, é o desenvolvimento daquela corrida que nós vamos correr por toda a vida, tá? Na santificação progressiva, nós vamos passar por um aperfeiçoamento na nossa santidade.
E o texto de 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1, diz assim, ó: Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que possa contaminar o corpo e, por consequência, a alma, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Nós colocamos aqui a purificação que Paulo se refere nessa palavra não quer dizer sobre o batismo, mas sim sobre a purificação espiritual que nós devemos buscar todos os dias. Então o que quer dizer isso? Esse aperfeiçoamento quer dizer que Jesus está nos chamando para sermos cada vez mais parecidos com Ele. Então quando nós queremos nos parecer com Jesus, quando nós começamos a ter atitudes que Jesus teria em nosso lugar, quando nós queremos ter a nossa característica, o nosso caráter parecido com o de Jesus, nós começamos a nos purificar daquilo que nos contaminava. Então, como Paulo diz aqui, não é sobre o batismo, isso é um ato que nós confessamos publicamente, que nós reconhecemos o Senhor como nosso suficiente Salvador, tá? Isso é um outro ato. Mas aqui o que ele está falando sobre essa purificação é a purificação espiritual. Aquilo que nós temos em mente, aquilo que nós precisamos desfazer, que é aquilo que muitas vezes nós temos e guardamos, que é o velho homem que quer nos trazer de volta as velhas práticas e algumas coisas, tá? Então aqui nós estamos passando por um filtro. Nós entramos nesse filtro e o Senhor quer começar a tirar todas as impurezas, todas as coisas que ainda nos afastam da presença dEle, tá? E esse processo é um processo que bem longo, né? Podemos dizer assim. Prosseguindo aqui, nós temos lá no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 14, que diz assim, ó: Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E aqui eu coloquei no nosso estudo que começa a doer um pouquinho. Por que começa a doer? Porque no processo de santificação é necessário o exercício do perdão e a reconciliação com todas as pessoas. Por que eu falo que isso começa a doer? Porque existem pessoas que têm facilidade em perdoar. E existem pessoas que talvez não tenham essa facilidade em perdoar. E para que a gente possa prosseguir com a santificação, com esse processo de santificação, meus irmãos, a gente precisa aprender esse exercício do perdão. E como a Bíblia diz, né? 70 vezes 7. Essa prática a gente tem que fazer todos os dias em nossas vidas. A gente precisa escolher e decidir perdoar. O perdão, ele é uma decisão que parte de nós, tá? Então, para a gente prosseguir sobre essa caminhada da santificação, a gente precisa aprender isso. E muitas vezes a gente precisa passar pelo nosso orgulho, que impede que a gente peça perdão, mesmo às vezes achando que estamos certos. E muitas vezes a gente vai precisar baixar esse orgulho, reconhecer, porque se às vezes não partir de nós, as pessoas que às vezes nos afligiram ou fizeram alguma coisa para nós, às vezes não vão fazer. E o perdão, ele não libera somente sobre nós, sobre as pessoas que também fizeram algo em nós. Então muitas vezes nós estamos guardando algo dentro de nós que nos afasta da presença de Deus, e quando a gente lança o perdão, nós não estamos beneficiando somente nós, mas a pessoa também. Tá? Então o perdão, ele beneficia as duas partes, tá? Então eu não sei, eu não conheço todos aqui, mas exerça esse chamado de perdoar também. Perdoar é algo que o Senhor nos chamou para fazermos. Nós, como cristãos, fomos chamados para perdoar toda hora, porque nós somos caluniados, nós fomos difamados, e se a gente não aprender a exercer esse exercício do perdão, vai ser difícil de a gente prosseguir, caminhar para essa corrida da santificação, tá? E uma palavra interessante que até o guerreiro colocou aqui, foi que está em Tiago, capítulo 2, verso 13, que a graça triunfa sobre o juízo. Assim tem que ser nas nossas vidas, nós temos que ter essa atitude, a graça tem que triunfar sobre o juízo, mesmo as pessoas não merecendo, né, o que nós achamos que não merece, mas nós devemos perdoar. Assim foi o que Cristo fez por nós. Nós não merecíamos a graça. Nós merecíamos o juízo. Nós merecíamos, né, estar no lugar dele naquela cruz. Mas o Senhor triunfou a graça sobre nós. É um exercício que eu tenho feito nas últimas semanas. É justamente isso, assim, sabe? Quando eu me deparo com uma situação de alguma vida ou alguma pessoa que deu uma mancada ou que falhou comigo, ou como eu vejo a pessoa acabando ali pecando ou fazendo alguma coisa que eu sei que não está agradando a Deus,
eu me pergunto assim, antes de eu sair julgando, apontando o dedo, né? Que muitas vezes eu já fiz isso, eu preciso ser sincero aqui, já apontei muitas vezes o dedo, eu tenho exercitado essa forma assim, peraí, será que eu já fiz isso lá no passado? Se você já fez isso no passado, então você não tem que julgar, não. Você tem que falar, não, essa pessoa está sendo perdoada porque se ela se arrepender, ela vai ser perdoada. Porque o Senhor nos perdoou, o Senhor teve misericórdia em nossas vidas, né? Então nós temos que ter essa misericórdia para com o próximo também. É muito mais do que preciso, é necessário perdoarmos uns aos outros, é necessário. Perfeito. E assim como o Diego, tô vendo aqui o comentário que ele colocou, 70 vezes 7 por dia. Será que a gente está atingindo isso? É difícil, né, de a gente atingir, mas a gente precisa, meus amados. É uma decisão, tá? É uma decisão perdoar. Para a gente não ficar no mesmo assunto muito tempo, se alguém quiser falar alguma coisa, tirar alguma dúvida também, pode interromper aqui, abrir o microfone e falar alguma coisa, tá? Então, vocês estão... Fala aí, Diego, tem um comentário? Fala aí, meu irmão. Então, primeiramente a paz, boa noite aí a todos. Mano, é bem... muito louco essa parada de Deus que, mano, essa aula de hoje praticamente foi a palavra de domingo que eu peguei com o culto lá com o Luiz Hermínio. E tipo, mano, ele falou isso, praticamente isso que você acabou de falar, a questão do perdão. E pra gente se moldar, pra gente ser parecido com Cristo verdadeiramente, vão acontecer essas pessoas, esses, vamos dizer assim, esses carrascos assim da vida. Tipo, se não fosse Judas entregar Jesus, tipo, creio eu que não ia acontecer a crucificação ali naquele momento. Tipo, Judas teve que ser esse carrasco, vamos dizer assim, de Jesus, para que o propósito fosse estabelecido, fosse cumprido. E com a gente vai ser a mesma coisa, vai vir as afrontas, os carrascos, para quê? Para a gente saber perdoar. Exatamente, Perfeito. ainda mais no nosso caso, né, cara, que a gente tem essa grande missão aí de trabalhar o evangelho, de levar o evangelho pra rapaziada das torcidas, né? Muitas vezes a gente vai se deparar com situações aí que cara que era nossos inimigos, que tem ali um pezinho, ficou um pezinho lá pra trás, o cara teve uma brecha lá atrás, um negócio que ficou guardado ali. Se a gente não tiver preparado para colocar uma pedra em cima e perdoar e recomeçar, é porque nós ainda não estamos preparados, né? Então nós temos que entender isso. Se você ainda, eu no caso corintiano, se eu ainda não me sinto preparado para ir na porta do Parque Antártica e levar um evangelho para um palmeirense, abraçar um manchista, trocar uma ideia com o cara, se eu não estiver preparado para isso, não, então peraí, eu ainda não estou preparado para sair para evangelizar. Preciso me santificar mais. Eu estou nesse processo de santificação, né? Como o Digão está dizendo, é um processo que ele está acontecendo, constante. Vai acontecer, é um processo constante. Mas a gente tem que ir nas etapas, né? Vai chegar uma hora ali nesse processo de santificação que a gente já vai estar mais preparado. Nós não vamos estar 100% pronto, como ele disse. Mas a gente já vai estar bem mais preparado para poder cumprir o que Deus nos chamou para fazer. Exatamente. Bem isso mesmo. Quando a gente estiver 100% pronto, Jesus pode levar, porque... só na glória. Exatamente. Discorrendo aqui, meus irmãos, o comportamento depois da conversão. Efésios capítulo 4, versos 22 ao 24, diz assim, ó: quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serdes renovados no vosso modo de raciocinar e vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. E assim, apesar de nós já sermos livres do castigo do pecado, que foi lá na santificação inicial, quando nós reconhecemos o Senhor Jesus, nós só seremos libertos do velho homem na busca diária de obediência e pureza ao Senhor. Então essa busca de obediência à palavra do Senhor tem que ser diária em nossas vidas. Nós temos que decidir obedecer todos os dias a palavra do Senhor, porque o nosso manual é a palavra do Senhor.
Se nós não escolhemos obedecer a palavra do Senhor todos os dias, o nosso velho homem sempre vai estar gritando. Foi o que diz aqui, ó, a palavra: vos despides do velho homem, esquecer aquilo que já ficou para trás, as velhas práticas, né? E aqui, o que quer dizer se despir do velho homem? Aquele que mentia não pode mentir mais. Aquele que adulterava não vai adulterar mais. Aquele que dava paulada na cabeça do palmeirense não tem que dar mais. Entendeu? A gente se desfazer das velhas práticas do velho homem. Isso é uma busca diária. A gente tem que escolher isso todos os dias. E assim, esse é um compromisso e estilo de vida que todo cristão que é chamado para exercer. Não somente nós aqui do Nação ou o grupo de jovens da minha igreja. Não, todos os cristãos são chamados para exercer esse compromisso e estilo de vida. Tá? O nosso comportamento, ele tem que mudar, como eu disse. Para a gente prosseguir para essa corrida de santificação, a gente precisa ter o comportamento mudado, a gente precisa trabalhar isso todos os dias. E como que a gente vai trabalhar? Como a gente colocou aqui, na busca diária em obediência pelo Senhor. Essa busca diária. Precisa... Fala, meu pastor. Queridão, desculpa interromper, mas só pra gente ir, toma uma água aí, tá? Rapaz, o nome maravilha. Queridos, é só uma ênfase a respeito do Nação, porque nós já tivemos um problema com isso, tá? Inclusive comigo mesmo, né? A respeito dessa preparação. Isso é bom a gente deixar ênfase, porque tem pessoas que estão entrando agora e precisam entender essa preparação para o evangelismo, principalmente nas portas dos estádios e em visita em estádios de torcida, tá? Porque, infelizmente, irmãos, a gente precisa estar muito atento com isso, até mesmo na questão, porque às vezes você vai estar preparado, até mais que preparado. Mas nós precisamos ser vigilantes, porque do outro lado vai ter pessoas que querem ouvir a palavra, mas vai haver torcedores na maldade porque ainda não se libertaram. Perfeito. Então, eu peço a todos que estão entrando por Nação agora que entendam essa prudência. Por isso que nós oramos e buscamos a Deus. Como já teve alguns evangelismos que eu não compareci, tá? Por própria orientação, primeiro de Deus, e por vigilância e prudência. Tá, irmãos? Por ter tido um envolvimento, não é nem sempre uma questão de preparação, mas uma questão que nós temos que também ser prudentes, porque vidas estão em jogo, e o inimigo é sujo. Né? Então Deus está nos preparando para isso. Então é bom deixar essa ênfase aí, foi muito importante isso. Tá? Para que, pastor, vamos orar primeiro, e antes de você ir, nós vamos fazer essa análise orando a Deus. Porque tem pessoas que se envolveu muito além do que uma briga em torcida. Né? Então, às vezes na hora ali, precisa ver se vai estar preparado. Porque num simples jogo de futebol, eu já vi algumas atitudes aí que não são corretas num simples jogo de futebol, tá? Para uma torcida, para alguém do Nação. Então a gente vê que na hora da falácia é fácil, mas na prática lá de uma ofensa, exatamente, na prática de uma acusação, precisa ter essa estrutura 100% mesmo, tá? Porque além de ser um risco, é também prudência, tá? Só queria deixar essa ênfase aí para os irmãos, para que os irmãos estejam bem atentos sobre isso, principalmente os novos que estão chegando no Nação. Amém, pastor. Perfeito. Glória a Deus. Perfeito, pastor. E prosseguindo aqui, ó, quando nós éramos meninos, Deus falava como meninos. Mas agora, quando a gente começa a se aprofundar, é isso que o pastor falou, a gente precisa entender o processo, precisa pedir direção, precisa saber o que Deus quer. E o Senhor, ele está nos chamando para que a gente não fique só mais no leite. O Senhor, ele quer engrossar o caldo, ele quer derramar mais, ele quer que coloque um mucilon, uma farinha láctea, entendeu? O Senhor, ele não quer mais que a gente fique como simplesmente meninos na fé. O Senhor, ele quer engrossar o caldo, meu amado, e vai engrossar mesmo. Então, depende de nós estarmos dispostos a sacrificar, porque requer sacrifício, requer busca, requer entrega. E por que eu disse que ia doer? Porque isso tudo dói em nós. Se a gente falar que o processo de santificação não vai doer, a gente vai estar mentindo, meu irmão. Porque dói perdoar, dói se sacrificar, dói saber ouvir não, né? Dói um monte de coisa. Então a gente precisa estar preparado, como o pastor diz aí. Vai ter hora que o Senhor vai falar, ó, não é para ir nesse evangelismo, não vou estar nessa. Aí a gente vai estar preparado e falar, ó, amém, Senhor. Mesmo que a gente esteja a 1000, cheio, ó, peraí, vamos esperar, vamos seguir o direcionamento do céu.
porque é melhor obedecer do que sacrificar. Glória a Deus, Né? é isso. Então, prosseguindo aqui, ó, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3 ao 7, diz assim, ó: a vontade de Deus é esta, a vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. Cada um de vós saiba viver com seu próprio cônjuge em santidade e honra, não dominados pela paixão de desejo sem controle, à semelhança dos pagãos que não conhecem a Deus. Quanto a esse assunto, ninguém seduza ou tire proveito do seu irmão, porque o Senhor castigará todas essas práticas, como já vos advertimos com toda a certeza, pois Deus não nos convocou para a impureza, mas sim para a santificação. E eu dando esse estudo lá no sábado para os jovens, né? Creio que aqui tem pessoas mais velhas, um pouco mais experientes, mas eu disse que aqui começa a doer um pouco mais. Por que começa a doer um pouco mais? Porque aqui já começa a partir de um assunto um pouco mais delicado. Aqui quando ele está falando afastai-vos da imoralidade sexual, e eu comentando isso lá com os jovens, onde muitos novos convertidos não, né, talvez não tiveram a oportunidade de ter uma base, um estudo mais aprofundado, e falando para eles, mas isso serve para nós também. Nós devemos todos os dias estar atentos a dizer o não para a pornografia. E como que eu digo dizer o não para a pornografia? Porque muitas vezes a gente está mexendo em rede social, do nada aparece alguma coisa lá, e às vezes a gente, ao invés de sair, ou a gente fica dando ibope, ou às vezes acaba caindo nesses processos que parece que nós já somos fortes, não caio mais nisso. Mas, meu irmão, a gente tem que vigiar e orar toda hora. E pra gente não cair, a gente tem que se abster da pornografia. E algo que eu comentei com eles lá também, masturbação. É algo, desculpa estar falando dessa forma, pode até parecer o palavreado um pouco, mas é algo que a gente precisa falar, porque eu já vi testemunhos de homens de Deus que já com ministério muitos anos não conseguia se libertar desse processo de masturbação. Tinha ministério e isso é uma prática que o velho homem fazia. Como eu disse, o velho homem fazia, o novo homem não tem que fazer mais. Isso nos afasta da presença do Senhor, meus irmãos. Isso tem que ser totalmente extinto das nossas vidas. Se talvez você tenha uma dificuldade nesse assunto, procure alguém mais próximo, seu pastor, ou jejue e ore para que Deus te liberte disso. Porque para a gente correr para essa corrida de santificação, a gente precisa se abster dessas coisas. O Senhor, Ele está nos chamando para a santidade. Mas enquanto a gente tiver coisinhas que aos nossos olhos podem parecer pequenas, a gente não vai estar prosseguindo para essa santificação final. Nós estamos no desenvolvimento aqui da corrida, na santificação progressiva. Então a gente precisa se abster disso. E outro ponto importante é a fornicação também. Em relacionamento, antes do casamento. O Senhor, e assim, eu até comentando lá com jovens, nós tivemos alguns testemunhos de pessoas próximas que tiveram um relacionamento de muito tempo de namoro, e quando se converteram precisavam parar com aquilo. E como é difícil você vir de uma vida sexual ativa, né, e automaticamente quando você se converte, preciso parar com isso. Então é difícil, mas quando a gente coloca tudo isso diante do Senhor e quando a gente pede auxílio para pessoas de Deus, saiba para quem você vai se aconselhar. Não vai procurar conselho em pessoas do mundo, porque eles não vão saber te aconselhar. Procure conselhos com pessoas de Deus, pessoas que vão te levar para mais próximos de Deus. Seus pastores, seus líderes, porque isso precisa ser tratado dentro das igrejas. Existem muitas igrejas com pessoas que não sabem que masturbação é pecado, que fornicação é pecado porque não está sendo falado. Só está sendo falado de bênção, de chave de vitória. Enquanto a gente não falar e abordar esse assunto, a gente não vai prosseguir com essa corrida da santificação, tá? E prosseguindo aqui, né, eu lá comentando que esse era mais para os solteiros, né? Mas aqui também pega os casados, porque a palavra diz que o cônjuge, cada um saiba viver com o seu próprio cônjuge em santidade e honra. E o que quer dizer isso? Nós devemos ter um casamento sadio. Nós não devemos fazer coisas que desagradam o nosso cônjuge. Se algo que nós estamos fazendo está ferindo ele, não é de Deus. Se não tem em comum acordo,
não é de Deus, meus amados. A gente precisa aprender que o casamento ele precisa estar firme dos dois lados. Tá certo que tem horas que um vai estar mais fraco que o outro, mas aí é a hora que o outro vai levantar. Então assim, a gente precisa aprender a honrar o nosso cônjuge, a honrar na prática de dia a dia, a honrar em questões de trabalho, enfim, todas as questões que envolvem o nosso cônjuge, tá? E eu até coloquei uma observação importante lá, porque eu já ouvi pessoas falando que no momento da prática com o seu cônjuge, prática sexual, precisa tomar um vinho, precisa beber alguma coisa, precisa, né, para se soltar. E engraçado não, né? Nós estamos falando de um assunto muito sério aqui, porque essas pessoas elas procuram seguir, como a palavra diz aqui, não devemos seguir a semelhança dos pagãos que não conhecem a Deus. Se o mundo está fazendo isso, se os casamentos dos nossos amigos que servem ao mundo estão fazendo isso, nós devemos fazer totalmente o contrário, meus irmãos. E até brinquei lá com eles, né? Se você tá precisando tomar um vinho, e eu não tô dizendo que isso é pecado, tá? A Bíblia diz que é se embriagar. Se você toma um vinho, enfim, eu não vou entrar nesse mérito aqui, tá? Se essas práticas suas, se Deus não tá te incomodando, aí é um particular seu. Mas o que eu falei pro pessoal dos jovens lá, tem gente que pede pra tomar alguma coisa pra se soltar. Pra você se soltar, ora antes e pede pra cair fogo do céu. Porque tenho certeza que vai se soltar muito mais. Você vai estar direcionado pelo Espírito Santo e seu casamento vai ser uma bênção. Você não vai precisar ter as velhas práticas para você ter um casamento abençoado com o seu cônjuge. Tá? Os casados, viu, Nelsinho? Diego, dá uma segurada aí, presta atenção, hein? Essa hora vai chegar, fique em paz, varão. Porque, meus amados, pode falar, Aline. Quer falar alguma coisa? Fala, Aline. Solta a voz aí, nega, velho. Olá, tudo bom? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, é muito legal o que vocês estão falando. E eu, como moro, né, aqui nos Estados Unidos, é tão diferente do que a gente aprende aí. Eu estranhei muito, né, quando eu cheguei aqui. Eu vi que aqui para eles tudo que vocês estão falando aí é praticamente normal aqui. Você não escuta dizer nada disso aqui nas igrejas, tanto nas brasileiras quanto nas americanas. Aqui você vai nas igrejas americanas, você vê as meninas praticamente com a polpa da bunda de fora, decote, bebê então nem se fala, é super normal. E aí eu acabei ficando um pouco confusa, até sou um pouco ainda até hoje, porque tudo que a gente vê aqui é muito explícito, né? E aí a gente escuta de um outro lado e fica mais confuso ainda. Você fala, né, que loucura, porque parece que é tão cultural deles isso. Uhum. E aí você fala assim, será que isso acaba sendo normal, né? Isso você tá falando tanto das igrejas americanas aí, como das brasileiras também, né, Aline? Sim, os dois lados da cultura, né? E eu já ouvi de pessoas de igrejas aqui brasileiras, eles acham que a gente, por estar aqui no país deles, temos que se adaptar à cultura deles. Entendeu? Então é muito confuso para você explicar para as pessoas aqui esse tipo de santidade, esse tipo de pecado que você tem que mudar. E você acaba ficando muito louco com isso, sabe? Então, assim, escutar, assim, esse lado Brasil, vamos dizer, né? Até da Bíblia, mesmo, você tá falando coisas que estão na Bíblia. Exatamente. E você vê que para eles aqui, eles não tratam como um pecado, sim como uma cultura, que, tipo, não tem que mudar minha cultura é assim, sabe? É muito complicado, é muito difícil e diferente do que vocês estão falando aí. É por isso que a gente tem que viver algo que é baseado na palavra. Né? Tá baseado na Bíblia, é o que a gente vive aqui, ou tenta viver, né? Pelo menos era pra ser assim. Mas da hora, legal você ter colocado isso daí. É um alerta, né? Um alerta e assim, interessante é aquilo que o Guerreiro falou. A gente tem que se basear na palavra. O nosso manual, como eu disse, é a palavra do Senhor. Como a gente já falou aqui, isso pra mim é prática do velho homem. Porque quando eu era do mundo, eu cometia isso. E o Senhor nos chama para nos despir do velho homem. As velhas práticas, a gente não tem que fazer mais. Se isso eu sentir que está ferindo a santidade ou está ferindo os princípios do Senhor,
sabe? E o Espírito Santo nos incomoda sobre isso. A gente vai sentir o Espírito Santo nos incomodando. Então, a gente precisa aprender a seguir os mandamentos da palavra. É isso, É, eu vou tá? dizer por mim, assim, cara, eu quando me converti, eu tive que sair da torcida, mano. Eu não tinha que ficar. Eu ficava naquelas assim, ah não, eu vou lá, eu consigo, eu vou aguentar. Não tem essa, irmão. Eu me conheço. Eu sabia onde o calo apertava. Então eu tive que me afastar dos meus amigos, as pessoas que eu conhecia, que eu conheço ainda, me afastei. Alguns não entenderam. Falou, pô, o Guerreiro tá tirando, mano. Abandonou a torcida. Irmão, eu sei onde o calo aperta, mano. Se eu continuasse naquela vida ali, não, eu me converti, mas vou continuar frequentando. Eu me conheço, eu sei que eu não ia conseguir continuar na caminhada com Cristo. Então, eu precisei largar. Tem coisas que nós precisamos largar de mão mesmo. Exatamente. Tem coisas que nós precisamos falar, meu, isso aqui não dá pra mim. Eu sei que se eu beber uma cerveja, por exemplo, eu vou cair em tentação. Eu sei que se eu for num jogo, eu vou cair em tentação. Eu sei que se eu for em qualquer lugar ali onde tá a galera, eu vou cair em tentação. Então, tem coisas que tem que cortar. Independente do que as pessoas vão achar ou deixar de pensar. Temos que cortar pela raiz, mano. Porque Exatamente. isso dói. Igual o Adriano escreveu aí. Pra você tirar o azeite, tem que passar pela prensa. E a prensa dói. Vale a pena, mas vale a pena. Porque você tira um azeite bom. Então, vale a pena pagar o preço. Exatamente. E acho que foi agora. E assim, o que a gente colocou aqui, o que diz o fim desse verso, né? Pois Deus não nos convocou para a impureza, mas sim para a santificação. Meus amados, isso é tão interessante, porque assim, nós estamos vivendo um momento aqui, pessoal nosso, em relação à nossa igreja, onde os jovens se propositaram a buscar, onde nós estamos vivendo um momento tão diferente, assim, podemos dizer assim, que a gente está entendendo esse propósito de santificação, literalmente. Porque assim, eu não sei vocês, mas nós estamos aqui totalmente propositados porque nós não queremos viver da mesma forma. Nós não queremos mais ter simplesmente mais um culto. Nós queremos, em nome de Jesus, colocar a mão e ver paralíticos andando. Nós queremos ver cegos vendo, nós queremos ver milagres, nós queremos ver isso, nós queremos que o Senhor nos use como instrumento para a manifestação desses milagres. E para isso acontecer, a gente precisa passar por esse processo de santificação. A gente precisa se abster das coisas que nos afastam da presença de Deus. Se eu falar para você, você está falando isso da forma tão natural que parece ser fácil. Meus amados, cada um sabe onde seu calo aperta. Eu sei o quanto doeu essa ministração na minha vida. Eu sei o quanto eu preciso mudar, o quanto eu preciso sacrificar dia após dia para que a gente consiga, né, ser mais parecido com Cristo possível. Porque a nossa natureza é pecaminosa, a gente quer todo dia, se a gente não matar um leão por dia, todo dia a gente pensa em retroceder ou pecar, tá? Quer falar, Nelson? Libera o microfone aí. Não estamos te ouvindo. E agora? Agora foi. Então, cara, a respeito dessa ministração aí, cara, eu falo a verdade pra você, somente agradecer a Deus mesmo, verdadeiramente, porque a gente passa por tempos muito difíceis, cara. Tipo, tá muito fácil. Pra você pecar, tá muito fácil, né? E, cara, igual eu que tô solteiro, cara, e ultimamente eu tenho visto isso, cara, as pessoas, as próprias meninas, cara, as mulheres, tipo, mano, se oferecendo, né? E às vezes dentro da igreja, cara. Sim. Então, é algo assim, e até a respeito disso, cara, de masturbação, essas coisas, é algo que eu mesmo, particularmente, eu tenho que matar um leão todo dia. Sim. Porque eu já tô há 9 anos sozinho, 9 anos nessa luta constante, né? Guerreiro conhece, vocês conhecem, eu fiquei noivo, quase casei. E, cara, e tipo assim, quando eu vou casar, vai dar tudo certo, pum, acaba e você fala, vou ter que começar do zero. Mas eu tenho uma coisa no meu coração, cara, eu tenho uma experiência de vida, eu era músico lá na congregação e eu caí em fornicação quando eu era músico. E eu sei o preço que é você cair e se levantar. Porque Deus me perdoou, mas eu tive uma consequência. Eu sofri muito. Deus permitiu que eu sofresse um pouco
para mim entender que não vale a pena. Eu era músico, eu troquei tudo que eu fiz, eu estudei 6 anos, eu lutei para conseguir aquilo por meia hora de prazer. Então, Sim. Quando vocês dizem isso, cara, entra no meu coração e faz passar um filme. Sim. Eu tenho uma coisa dentro do meu coração, e eu já vou terminar, que eu penso muitas vezes antes de aceitar algo ou pensar em fazer algo. Eu penso assim, cara, eu cheguei até aqui. Se eu cair, eu vou voltar do zero. Verdade. Sim, verdade. Então tudo que a gente chorou, passou, vai voltar do zero. Então, glória a Deus por isso. Perfeito. Igual, né, a Aline disse aí, as pessoas elas estão ministrando que Deus perdoa. E não é dessa forma. Ele vai te perdoar, sim. Ele sempre vai perdoar porque ele nos ama. Mas você vai ter um preço. Sim. O curso da sua vida pode ser mudado por um erro nosso. Exatamente. Então, glória a Deus por isso, cara. E somente agradecer vocês aí. Amém. E Glória amo a Deus. vocês. Eu já declaro em nome de Jesus que você vai superar todas as suas dificuldades. Em nome Amém. de Jesus, irmão. Amém. Eu declaro sobre a sua vida uma preparação. Eu sei que Deus tem algo sobrenatural para derramar sobre a sua Glória a vida. Em nome de Jesus. Uma varoa, ou alguém especial, ou uma nova história, algo sobrenatural. Eu tenho certeza disso, né? Só você precisa continuar. Continue firme. Exatamente. O Senhor vai te abençoar muito ainda, em nome de Jesus. Continue correndo, né, Amo assim? vocês. Continue correndo nessa corrida aí que o fim é melhor do que o começo. Exatamente. Com certeza. Pra gente prosseguir aqui, que eu tenho pouco tempinho já. Vamos lá. Em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2 diz assim, ó: Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis aos sistemas deste mundo, mas sedes transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E essa passagem é tão interessante, porque nós colocamos aqui, ó, quando nós nos dedicamos a viver para o Senhor, nós estamos honrando a Deus através do sacrifício vivo. E como que é honrar a Deus através do nosso corpo, através das nossas vidas? Um exemplo. Todos nós temos os dias maus. Todos nós temos aquele dia que fala, hoje eu não vou para a igreja, hoje eu não quero ir. Mas, meus amados, nesse dia que você não quer ir, é o dia que você tem que ir. Nesse dia que você está se sentindo mal, que você está se sentindo oprimido, que você teve um dia péssimo, é o dia que você tem que sacrificar e ir para a igreja. Sabe? E o que eu digo em ir para a igreja é em você receber uma palavra, porque quantas vezes eu, por experiência própria, fiz isso, sabe? Às vezes não querendo ir, ou às vezes tendo um dia super mal, fui totalmente renovado, sabe? E assim é nas nossas vidas, a gente precisa escolher cultuar a Deus nos dias maus, precisamos escolher ter a leitura diária da Bíblia, mesmo no dia que a gente está super cansado, a gente precisa parar um tempo e ler a Bíblia, meus irmãos. E assim também é na nossa vida de oração. Se a gente não tiver uma vida de oração constante, leitura da Bíblia e sacrificando o nosso corpo, porque muitas vezes nós estamos cansados, mas para outras coisas nós não estamos. Um exemplo, a gente para 1 hora para assistir um filme no Netflix e não para 10 minutos para ler a Bíblia. Sabe, isso eu não estou falando só de você e de mim também, eu preciso aprender isso. A gente precisa aprender isso todos os dias. Porque para nós vivermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós devemos ter a mente transformada. Então a gente precisa sacrificar o nosso corpo, a gente precisa sacrificar e dar mais ênfase àquilo que é de direito, que é a leitura, que é a oração, que é a vida com Deus. E sabe? E isso também que a gente colocou aqui, ter a mente transformada, é se libertar das coisas passadas, como a gente já falou, eu não vou entrar muito nesse mérito aqui. Mas nós precisamos, o próximo tópico, que é a reprodução da imagem de Cristo em nós. Em 1 João, capítulo 2, verso 6, diz assim, ó: quem declara que permanece nele, também deve andar como ele andou. E assim, nós devemos ser imitadores de Cristo. Nação de Jesus Cristo foi chamados para ser imitadores de Cristo, fazer o que ele fazia, agir como ele agiria. E tem um livro, meus amados, que esse livro marcou a minha história, que eu aconselho para todos. Se alguém até puder colocar nos comentários aí, que diz assim, ó: em seus passos, o que faria Jesus?
Meus amados, se vocês ainda não leram esse livro, leiam esse livro. Ele vai mudar a sua maneira de pensar e como você faria as coisas. Tá? Eu não vou contar muito a história do livro aqui pra gente não perder muito tempo, mas esse livro é fantástico, tá? Então, prosseguindo aqui na santificação progressiva ou no desenvolvimento da corrida, nós estamos nos preparando para a vinda de Cristo. Essa é uma preparação para a vinda de Cristo. E como que nós devemos fazer essa preparação? Buscando em oração. A oração é a base de tudo, meus amados. E o nosso pastor aqui, ele passou um livro para nós que diz assim, ó, por que tarda o pleno avivamento? Também indico essa leitura para vocês, porque esse livro, ele se baseia tudo em oração, né, guerreiro? Esse livro, ele traz a base em oração. Esse livro é tudo na base da oração. Se nós não tivermos uma vida de oração, nós não vamos conseguir ter o pleno avivamento que a gente espera, ou ter a nossa vida transformada, tá? E mais base bíblica aqui, ó, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 13, diz assim, ó, que ele fortaleça o vosso coração para seres irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. E outro texto, 1 Tessalonicenses 5, 23, diz que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós colocamos que o processo de santificação, ele vai seguir por toda a nossa vida, meus irmãos. Toda a nossa vida. E sabe qual que é a garantia do processo? Do progresso, aliás, melhor. A garantia do progresso nessa corrida da santificação é a dedicação que nós vamos dar a Deus. Enquanto nós dedicarmos a nossa vida particular para as coisas do mundo, a gente não vai conseguir correr para essa corrida e chegar no objetivo final. Quanto mais tempo a gente dedicar para o Senhor, quanto mais dedicação a gente der para Deus, mais a gente vai progredir nessa corrida de santificação. Então, se você não tem parado muito para dar o seu tempo para Deus, se avalie. Veja, faça um propósito, estabeleça uma meta. Pelo menos 1 hora do meu dia eu vou passar em adoração. Seja lendo a Bíblia, seja orando, seja louvando ao Senhor. Mas faça isso. Faça isso, porque a prática, quanto mais a gente praticar, mais a gente vai ter isso em nós. Sabe, a leitura, a oração é uma prática que a gente tem que fazer constante. Foi como eu dei o exemplo, é como uma academia. Quando a gente vai todos os dias na academia, a gente não sente mais tanto. Mas quando a gente fica 1 semana sem ir e depois volta, como que você vai sentir? Seu corpo já sente totalmente. E assim é a vida de oração. Quanto mais a gente dedicar o tempo de oração e se a gente ficar 1 dia, 2, 1 semana passou, a gente já não vai conseguir voltar da mesma forma que a gente estava. Entendeu? Então a gente precisa ser constante nisso, tá? E até o próximo tópico que eu coloquei. Esse processo precisa ser constante em nós. E o que é ser constante? Não adianta nada a gente sair na largada da corrida, na santificação inicial com todo o gás, e no decorrer dessa corrida a gente fraquejar. Então a gente precisa estabelecer algo, um padrão, uma meta. Como eu disse, 1 hora por dia é essa 1 hora. 30 minutos por dia é esses 30 minutos que eu vou cumprir com excelência. É ser constante. Não hoje eu vou buscar, 1 semana eu não vou buscar. Até como eu coloquei uma reflexão que diz assim, ó. Um pastor, ele foi na casa dos seus membros, de um casal de membros, foi jantar lá. O pastor jantou, o pastor foi embora e o casal notou que sumiu uma colher. E eles ficaram com aquilo na cabeça, falando, nossa, sumiu uma colher, será que o pastor roubou nossa colher? O que será que aconteceu? E ficaram pensando em perguntar e não perguntaram. Passou 1 ano, o pastor voltou na casa desse casal para jantar novamente. E aí o casal com aquele negócio falou, a gente vai perguntar, vou perguntar, pastor, 1 ano atrás o senhor veio jantar aqui na nossa casa e nós notamos que sumiu a nossa colher. O que o senhor fez com a nossa colher? A pastora falou assim, eu coloquei ela dentro da sua Bíblia. Então assim, isso é muito forte, meus irmãos, porque, sabe, existem pessoas que estão deixando a Bíblia fechada por muito tempo, o manual fechado por muito tempo. Sabe, e a gente precisa ter esse manual aberto todos os dias, meus irmãos. Todos os dias, pra gente correr pra essa corrida de santificação. Porque aí não adianta você, igual, né, tá dando o exemplo da academia. Você fica sem fazer academia. Você tava fazendo academia, aí você tava ali com o corpo top, igual o meu, assim. Aí você para de fazer academia.
Aí você depois passou, daí você fala, vou fazer de novo. Aí você não faz porque você acabou tendo o costume de não fazer, teve uma vida sedentária. Aí você quer ter o corpo fitness igual o meu? Não vai ter, mano. Vai ficar gordinho igual o Nelson. Então assim, a vida de oração, ela é semelhante a isso. Quando a gente busca, a gente tá buscando. Quando a gente para de buscar, cara, Deus não vai continuar nos abençoando. Verdade. As coisas não vão acontecer. É um processo. Não adianta a gente também só buscar quando a gente precisa. Ah, eu só vou orar quando eu precisar. Eu só vou ir pra academia porque eu tô muito gordo. Não, mano. Exatamente. Tem que orar a todo momento, busca a todo momento. Constância, É tá a ligado? constância, exatamente, que a gente falou aqui. E pra gente já partir pro processo final, na santificação final, que é a corrida, na corrida representa a linha de chegada, diz assim, ó, a guerra contra a carne e o espírito. Em Gálatas 5,16 diz, portanto, vos afirmo, vivei pelo espírito e de forma alguma satisfareis a vontade da carne. E nós temos uma grande luta contra os desejos da nossa carne. Porque a nossa carne quer gritar toda hora, a nossa carne quer falar mais alto que o espírito toda hora. Mas um segredo eu passo para vocês. Vai vencer essa luta quem tiver mais bem alimentado. Então quem você está alimentando mais? É o espírito? O espírito vai vencer essa luta. Se você estiver alimentando mais a carne, dando lugar mais para os desejos da carne, quem vai vencer essa luta é a carne. Então essa luta é constante em nós também, todos os dias. Mas isso quer dizer que a nossa razão de vida deve sempre ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, tá? Nessa fase, a nossa carne, ela não vai... Nessa fase de santificação, que nós queremos dizer aqui, na santificação final, quando nós estamos chegando no objetivo final, a nossa carne, ela não vai poder falar mais alto que o Espírito. O Espírito tem que estar mais alimentado, meu irmão. O Espírito vai ter que estar sempre mais alimentado. E a gente colocou aqui como um conflito interior. Em Romanos 7, 24 e 25, diz assim, ó, miserável ser humano que sou, quem me libertará deste corpo de morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que eu mesmo com a razão sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Interessante que aqui Paulo, uns versículos anteriores, ele está falando aquela velha passagem que todos nós conhecemos, que é o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero, isso eu faço a toda hora. E isso é por conta da nossa natureza pecaminosa. E aqui nós colocamos que nesse versículo, Paulo refere-se ao conflito interior, que todos nós vivemos dia após dia, porque herdamos a natureza pecaminosa desde Adão e Eva. Mas nesse versículo também, o Deus nos garante a liberdade desse corpo de morte em Jesus Cristo, meus irmãos. Então, como que a gente vai, vencer isso? Em Jesus Cristo. Tudo através de Jesus Cristo. A natureza pecaminosa quer nos fazer pecar. E isso, infelizmente, aconteceu por conta de Adão e Eva lá no princípio, mas não vamos nos atentar a isso, vamos querer correr para essa santificação, para a gente chegar no objetivo final que a gente já está concluindo aqui, ó, que é a redenção do nosso corpo, como nós lemos lá no primeiro versículo que foi a base, Filipenses 3:20. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde nós aguardamos com grande expectativa o nosso Salvador, Jesus Cristo, que transformará os nossos corpos humilhados, tornando semelhante ao seu corpo glorioso. Meus irmãos, o nosso corpo ele só será totalmente transformado ao corpo semelhante do Senhor Jesus Cristo. Sabe quando que isso vai acontecer? Eu vou ler para você isso agora. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17, diz assim, ó, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e ao ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que tivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados como eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Glória a Deus. Meus amados, este verso, essa passagem é algo que tem que ansiar no nosso coração, que é o arrebatamento do Senhor, é o arrebatamento da igreja. Se nós não estivermos vivendo a nossa vida esperando por esse arrebatamento, algo não está certo. Eu até brinquei com a minha esposa, eu falei, eu estou pronto, eu preciso estar pronto. Porque se o Senhor vir hoje, se eu não estiver pronto, se eu tiver, feito algo, eu preciso estar pronto toda hora. O arrebatamento será não piscar de olhos, meus irmãos. A gente precisa estar pronto. E
essa é a última fase do processo de santificação. Após nós passarmos por todo esse processo, nosso corpo será glorificado e nós viveremos a eternidade com Cristo. E uma coisa é certa, a eternidade ela é para todos. Marque isso que eu estou falando, a eternidade ela é para todos. Só que nós vamos escolher onde nós vamos passar a nossa eternidade. Se é ao lado de Jesus ou se a gente vai descer lá no tobogã de Gillette e passar no ranger de dentes e no sofrimento total. Então nós vamos escolher isso é escolha nossa. E todo esse processo de santificação não fará sentido se nós não quisermos passar a eternidade com Cristo. Então se você não quiser passar a eternidade com Cristo, se você não quiser viver com Ele, meu amado, esse estudo aqui não valeu de nada para você. A gente precisa ansiar estar a eternidade com Cristo. A gente precisa ansiar viver essa eternidade com Cristo. Tá? Para nós finalizarmos aqui esse processo, o resumo do nosso processo de santificação, nós colocamos assim, que nós aprendemos que na santificação inicial, nós temos um encontro com Cristo e somos livres da condenação do pecado. Na santificação progressiva, que é o desenvolvimento da nossa corrida, nós nos preparamos para a vinda de Cristo e somos livres do poder do pecado. E na santificação final, que é a linha de chegada da nossa corrida, nós seremos livres da presença do pecado na volta de Cristo. Então espero que do fundo do meu coração que esse estudo possa ter falado com você, possa ter ministrado alguma coisa no seu coração, que nós possamos, aprender, assim como eu falei, nós aqui, moldamos um pouco esse estudo de acordo com aquilo que a gente entendeu, mas isso tratou primeiro em nós. E nós precisamos aprender isso dia após dia. Esse sacrifício requer em nós dia após dia. Esse processo de santificação nós vamos viver, meus amados, até a volta de Jesus Cristo. Então vamos dedicar mais tempo para Ele, vamos nos abster do velho homem, das velhas práticas, vamos, correr para essa corrida de santificação. E se você me perguntar, é fácil? Não é fácil. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil, vai ser muito difícil. Mas vai valer a pena. Vai valer a pena pagar esse preço, vai valer a pena esse sacrifício, vai valer a pena tudo isso que a gente vai sacrificar aqui, porque lá na eternidade, meus amados, vai ser só santo, 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 Então, espero do fundo do meu coração que esse estudo tenha falado com vocês de alguma forma, que Deus abençoe grandemente na ação de Jesus Cristo, permaneçam firmes, permaneçam constantes na presença do Senhor, não queiram retroceder nem olhar para trás. Permaneça com seus olhos firmados somente no Senhor Jesus Cristo. E com certeza nós vamos juntos chegar nesse objetivo aí da linha de chegada e vamos viver a eternidade com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe, guerreiro. Deus abençoe, galera. Deus abençoe vocês. O desafio da semana continua sendo o desafio da palavra, hein? Poucas pessoas me mandaram. Vou postar outro vídeo aí amanhã do mais um irmão. Quem não mandou ainda, manda, meu. Não fica com medo, não. Não... Pode mandar, fique em paz, pô. Ora pra Deus que Ele vai falar com você, tá bom? Então continue esse desafio e eu quero declarar pra vocês, em nome de Jesus, que vocês tenham sede pela palavra de Deus. Amém. Vocês tenham sede da presença do Senhor a cada dia na vida de vocês e na vida da família de vocês. Não parem, não desistam dos seus sonhos. Continue acreditando que Deus vai continuar fazendo na vida de vocês, amém? Glória a Deus. Alguém quer falar alguma coisa aí? Quer falar? Vou desligar aqui no YouTube.